Pessoal, eu quero conversar com vocês hoje sobre as anemias, a importância disso no vestibular, tá? E a importância para a nossa saúde também. Então, olha só. Primeiro, vamos começar falando um pouco sobre essas células que vocês estão vendo aqui atrás de mim, que são as hemácias, né? Os nossos glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos. E essas células têm um papel muito importante. Dentro delas, você vai encontrar a molécula de hemoglobina, que é uma molécula que se liga ao oxigênio e ao gás carbônico, tá? Fazendo o transporte desses gases pelo nosso corpo. Elas vão pegar o oxigênio lá nos pulmões, vão agarrar esse oxigênio e sair distribuindo pelas células do corpo, à medida em que elas capturam o gás carbônico e vão levar para os pulmões para fazer essa troca, que a gente chama de hematose, tá ok? Então, o que é que basicamente, especificamente, são as anemias? É algum tipo de alteração na hemoglobina ou na estrutura da hemácia, algo que vai impedir esse processo de transporte de gases de maneira normal. Existem vários tipos de anemia, mas eu vou ressaltar aqui com vocês nesse vídeo aqueles principais tipos que são os mais importantes para o vestibular e para o Enem também. Então, veja bem, o primeiro tipo é a chamada anemia ferropriva, aquela onde você vai estar privado do ferro, né? A sua alimentação, ela vai conter menos ferro. Então, nesse caso, como o ferro é um constituinte da molécula de hemoglobina, na hora em que falta ferro, nós teremos o quê? Menos hemoglobina. Então, há uma tendência dessa hemácia perder até volume, ficar reduzida, tá? E isso vai prejudicar, obviamente, as funções de transporte do oxigênio. E tem outra coisa muito importante que você tem que saber também. É que o fato de as hemácias estarem transportando e levando o oxigênio para as células, esse oxigênio é utilizado no processo da respiração celular. E a respiração celular utiliza esse oxigênio para quê? Para produzir ATP. Ou seja, todo o processo da gente ele vai estar interligado. Nós precisamos do oxigênio para fazer o ATP. Agora, para capturar esse oxigênio, nós precisamos da molécula de hemoglobina, tá ok? Então, quando você tem uma ingestão menor de ferro, ou simplesmente quando a pessoa tem perdas sanguíneas, tem hemorragias gástricas, às vezes também a pessoa fez a cirurgia bariátrica, ela acaba tendo também redução da absorção do ferro, ou também uma menstruação ou um pós-gravidez, onde a pessoa tem perda de sangue, isso vai levar essa pessoa ao quadro de anemia, tá ok? Mas especificamente falando, anemia ferropriva é quando você tem a redução de ferro. E aí a pessoa vai ter o quê? A apatia, né? Aquela sonolência, aquela preguiça danada. E como é que eu faço para repor esse ferro? Alimentos ricos em ferro. Então, feijão, ervilha, carne vermelha, fígado, né? Nem todo mundo gosta, mas é necessário nessa hora. Um outro tipo de anemia muito comum, cobrado nos vestibulares no Enem também, é a chamada anemia perniciosa. Mas dessa vez, o que está faltando na pessoa, que tem carência nela, não é o ferro, é a vitamina B12. E ao contrário da anemia ferropriva, onde a pessoa tem a redução do volumezinho da hemácia, nesse caso, na falta da vitamina B12, a hemácia vai ficar maior, né? Macrocítica. E aí, na falta dessa vitamina B12, haverá uma menor produção de hemácias. Isso porque a vitamina B12 está ligada à produção delas, assim como a vitamina também B9, o ácido fólico, tá? Então, na carência da B9 e da B12, a pessoa vai ter o que a gente chama de anemia macrocítica, né? Megaloblástica, né? A célula vai ficar grandona, porém em menor número. E isso também, obviamente, vai prejudicar na pessoa o seu transporte de gás, o transporte de oxigênio, levando essa pessoa a ter anemia, que vai ocasionar a fadiga nela, o cansaço rápido, a palidez, a indisposição, tá ok? Então, o que é preciso para que a pessoa reponha essa vitamina B12? Obviamente seria a alimentação a partir de fontes de vitamina B12, como por exemplo, frutos do mar em geral, peixes, crustáceos, ovos, leite, isso vai fazer com que a pessoa tenha reposição. Porém, um outro fator também que pode fazer a pessoa ter a perda dessa vitamina B12 é porque lá no seu estômago existe uma proteínazinha, um fator intrínseco que se liga à vitamina B12 para que ela seja absorvida. Aí falta esse fator intrínseco por alguma razão, que pode ser autoimune, pode ser uma condição genética, e acontece também com pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, tá? E aí a pessoa tem a redução da absorção dessa vitamina B12. Em alguns casos, a pessoa tem que fazer injeções de vitamina B12 para que ela consiga chegar até a corrente sanguínea, até a medula óssea e facilitar a produção dessas hemácias de maneira normal. Mas existem também aquelas anemias de origem genética, tá? Então existe a chamada anemia falciforme. Nesse caso, a forma da hemácia ela vai ser alterada.
E uma vez que essa forma é alterada, como você pode ver aqui, ó, exatamente de trás de mim aqui, você está vendo essas hemácias alteradas com a sua forma alterada, tá bom? Lembrando que a forma normal da hemácia é essa aqui, tá? Essas forminhas aqui. Então, obviamente, essas formas anormais da hemácia, elas têm um prejuízo no seu transporte de oxigênio. São hemácias que são mais frágeis, podem se romper com facilidade e aí causa dores muito intensas nas pessoas, tanto pelo bloqueio do fluxo de sangue, como também pela essa fadiga, a falta de oxigênio, tá ok? Nesse caso da anemia falciforme, as pessoas não têm uma cura, tem tratamento. A pessoa pode fazer, obviamente, as transfusões sanguíneas, tá? E, enfim, para tentar amenizar os sintomas dessa doença da anemia falciforme. Existe também a talassemia, que não é igual à anemia falciforme, tá? Você vai ter, ao invés de você ter uma alteração no formato da célula, você tem uma alteração no formato da hemoglobina, na estrutura da hemoglobina, ou nas cadeias alfa ou nas cadeias beta, tá? Aí você pode ter a alfa-talassemia ou a beta-talassemia. Então, guarda esse vídeo com carinho, assiste mais de uma vez, porque esse conteúdo é super importante aí para o teu vestibular e para o teu Enem.